Agora eu queria que você explicasse para as pessoas o que é um programador musical. Programador musical, eu gosto de usar muito essa relação. Ele é um DJ. O que é o DJ? Eu falo, gente, não adianta você falar que o artista é bom, que o artista é isso, se toda vez que eu implantei uma rádio, trabalhei numa rádio, eu trabalho numa rádio, e um ouvinte liga, eu encontro com alguém que ouve, eu pergunto assim, o que te faz tirar da rádio? Agora que eu fiquei um ano na Rádio Confidência, eu fiquei uns 2 meses sem carro e ia muito de táxi. Então, a primeira coisa que eu sentava no táxi, perguntava para o motorista, a Rádio Confidência está entre suas rádios? Tá. Então, o que te faz tirar e o que faz ficar? Então, é importante, não adianta você falar que é a coisa melhor do mundo, aquela música que você está tocando, se ela não tiver uma sequência certa, que prende o ouvinte. E quando você vai botar uma coisa esquisita, você fala assim, ó, daqui a pouco a nova do Elias Santos, mas Sim. Antes vamos ouvir aqui o Kiko Ferreira, entendeu? Então, você tem que, é o tempo inteiro pulsando. Eu aprendi com o Claudinei Albertini, que foi meu mestre, que a vida da gente existe, não sei se você chegou a pegar isso, tinha um negócio que chamava os ciclos, como é que chama? Ciclos, ritmos, não me lembro. Tá. Eu sei que você tinha os ciclos de 28 dias, emocional, físico. Sim, eu lembro disso. Na medicina tinha isso. Na medicina tinha essa coisa. Então você sabia, pela sua data de nascimento, que época do mês era melhor para você batalhar o emprego. Isso. Que era você estar mais criativo, que era você estar embaixo. Que era... Então era uma sei lá, comportamento quase que uma loucura de comportamento, mas antes de autoajuda já tinha essa história. Isso. E o Claudinei, eu aprendi isso com ele, ó. Depende. Que música que o cara vai querer acordar, ligar o rádio e continuar? Tá. Que música o cara vai ligar no carro e quer continuar? Que música o cara está indo para casa à noite? Né? É difícil demais. É muito difícil. Porque você é quase impossível. É quase impossível, mas você tem que chegar próximo. Isso, exatamente. Né? Você tem que fazer uma média. Tem que ter uma diversidade, você tem que ser... eu aprendi com um amigo meu, Pedro Só, quando eu ia muito ao Rio fazer aqueles free jazz, uma vez eu parei num ônibus, eu peguei um ônibus, que os free jazz eram no Hotel Nacional, e eu ficava na casa do meu amigo Túlio Mourão, no Leblon, pegava ônibus. Um dia eu peguei um ônibus cujo final era na favela da Rocinha. Eu estava, na época, na Rádio Gerais, com um gravador importado de $600. E eu fiquei num ponto, parado, eu sozinho, num ônibus, na favela da Rocinha. Morrendo de medo de alguma coisa. Mineiro não aconteceu nada. Favela da Rocinha. Não aconteceu nada, veio o motorista, foi embora. Isso. Mas e o medo? Claro. Cheguei lá, avisei para meus amigos, né? Porque lá eu fiz grandes amigos, os maiores casos de rádio, televisão e tal, de jornal. Aí o Pedro Só, que era sempre muito bem-humorado, ele falou, olha, vou te contar como é que você anda em favela. Eu falei, como é que é, Pedro? Você não pode andar tão devagar que pareça provocação e não tão rápido que pareça covardia. Ou covardia. Então, eu aprendi isso, que programação também é isso. Você não pode fazer nenhuma música um atrás do outro muito para cima, que o cara que está querendo uma coisa mais tranquila vai, mas também não fica xoxo, senão o cara vai embora. Então, assim, essa dosagem, né, o Claudinei nos ensinou isso. Às vezes a programação estava pronta, mas aí estava um calorão, começou a chover. Ah, que legal. Aí tem que mudar. O clima muda. I'm singing in the rain. Perfeito. Né? Então o clima muda. A gente muda o tempo. Sábado, domingo, feriado, muda feriado, também. Por exemplo, aprendi isso assim. As entrevistas, aqueles programas longos, tipo a gente fazia lá na Confidência Feito em Casa, por exemplo, eram à noite, depois das 10 da noite, quando as pessoas naquela época ficavam em casa. Hoje Perfeito. não, a balada começa meia-noite, né? Mas antigamente as outras pessoas ficavam em casa. Quem não gostava de novela, ligava o rádio. Então, quando eu entrevistava, fazia um especial de 1 hora, o especial era só depois das 10 da noite. Antes disso, era pílulas. Na 107 FM, inclusive, o Claudinei, o modelo era 1 minuto cada pílula. 1 minuto no máximo. No máximo. Com vinheta e Tem tudo. que caber ali. Tem que caber ali. Então é o seguinte, Elias Santos fala que o Papo com a Elisa é um programa instigante. Aí você fala assim, pois é, programa instigante que eu criei. Você quer saber mais? Segunda-feira, 10 horas da noite. Ok. Então você aprende que as coisas têm que ter dimensões. É o que a internet faz hoje, com os shorts, né? É a mesma coisa, né? Não, e eu tenho uma birra da internet nesse aspecto. Fica com birra, não. Não, porque algumas mentiras... Não, eu estou na internet. Você está na internet, exatamente. Claro, você está nas redes sociais, está no Instagram. Nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook, tem tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, alguns mitos, felizmente, foram derrubados. Então, quando eu estava na rádio, na TV, alguém falava assim, ninguém consegue mais um vídeo que mais do que 2 minutos. Aí o sujeito vai para casa fazer uma maratona de série, ouve 12, 13 horas direto. Isso. Então, o que é? É o que está passando que não está segurando ele.
Não é a questão do Não é tempo. a questão do tempo, é a questão do Podcast, conteúdo. por exemplo. Do formato podcast, é a Enormes. mesma coisa. Ah, não, a entrevista O do rádio rádio tem que hoje ser tem que ser rápido. rápido. Tem. Aí o cara fica ouvindo podcast. Isso. Entendeu? Que é meia hora com o mesmo assunto, né? Então essas coisas, dos lugares, das coisas, cada lugar na sua coisa, cada coisa no seu lugar, a gente vai aprendendo no dia a dia dos veículos. O Kiko, vamos voltar para a programação musical? Vamos. Que eu acho que é uma área muito importante que tem a ver com as pessoas. As pessoas ouvem música, Claro, né? claro. Né? E aí eu não me lembro a frase, eu quero que você repita. Eu vim com a camisa do Gil, tá aqui, ó, Grupo Corpo, Gil, né? Porque você falava de uma questão do povo, ou você usava uma frase do Gil para falar sobre programação musical. Olha, primeira coisa, não subestime a inteligência do ouvinte, do Boa. telespectador, do seu interlocutor, do cliente da loja. Isso. Não subestime, do espectador de determinado show, né? Ou peça, o que for. Se você conseguir manter o ritmo, ele vai ouvir o que você tem para falar. Agora, se ficar um negócio boring, ele vai embora. Então, o Gil, tem um disco dele que é pouquíssimo conhecido, chama Sol de Oslo. E eu entrevisto o Gil desde que eu tinha 18 anos. Então, a gente, várias vezes, não vou te falar que viramos amigos, mas ele e a Bethânia sempre me chamavam para entrevistá-los, porque a gente gostava da Sensacional, conversa. hein? E o Gil, ele lançou esse Sol de Oslo, foi numa fazenda do dono do Estadão, da Rádio Dourado. Eu passei uma tarde lá com o Gil e a turma, e alguns jornalistas do Brasil inteiro. E ele tem uma frase, uma música, uma rap, R-E-P, rap, que ele fala: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, o grande desafio da gente como programador, como apresentador de programa, como DJ, como roteirista de show, já fiz roteiro de show. Comunicador, né? É de comunicador, né? Qualquer tipo de evento que você vai te chamar, ter público, você tem que saber que ele gosta de uma coisa, mas você tem que aprender o que não gosta. E a minha experiência na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foi fundamental. Por exemplo, uma das maiores emoções da minha vida foi o concerto que nós fizemos com a Orquestra Filarmônica e o Nelson Freire, em Boa Esperança, que é a terra dele. O Nelson Freire, há poucos anos antes de morrer, já estava meio debilitado, fez um concerto lá. Foi a primeira vez que ele tocou com orquestra na terra dele. Aplaudido de pé, mídia nacional, entendeu? E aí o maestro, sempre o Mequete, maravilhoso, perguntava para todo mundo: quem aqui nunca tinha visto uma orquestra? 90%. Todo mundo, nunca, praticamente, nunca. Nunca. E você vai falar: o povo não gosta de Não música gosta. clássica. Tem Ah. uma campanha estúpida contra a Filarmônica, isso é de elite. Aí, por exemplo, a gente tem ainda a Filarmônica, vários projetos, né, de concerto em praça e tal. Eu não me esqueço, Betim, por exemplo, tem uma praça lá que todo ano a Filarmônica vai. E eu lembro de estar lá com a orquestra e ficava no meio do povo. Olha, o sorveteiro, o lavador de carro, todo mundo, a orquestra começava, parava para ver. E é só você ver os concertos do Parque Municipal. Domingo de manhã, quando tem todo tipo de gente, do pós-doutor até o faxineiro, até a empregada que está passando. Ouve aquela música e fica fascinado. Agora, por que ele não ouve no dia a dia? Porque as rádios não tocam mais, não sei o quê. Mas você tem que ter, por exemplo, olha, não tem, Elias, uma das grandes experiências da minha vida, o outro lado dessa do Nelson, foi, a gente tem um projeto que eu tive a felicidade de ajudar a coordenar, que são os concertos didáticos para crianças de escolas públicas do interior, gratuitamente. Então, na época, na Filarmônica, fica dezenas de ônibus parados vindo de todas as cidades, e garotada. Então eu vi, o último concerto que eu tive a alegria de assistir, eu estava aqui sentado, e pertinho de mim, assim, um garoto de 6 anos, que nunca tinha visto uma orquestra, nunca viu música instrumental na vida, só ouvia funk e tal. O garoto levantou. Começou a reger no tempo. Sim. Entendeu? E nesse Ou mesmo seja, dia, ouvido... a música, a pessoa sabe, ela tem bom gosto, agora precisa oferecer.